Você sabia que o evangelho não deixa de avançar por falta de pregadores? Sim, ele deixa de avançar quando ele não encontra pessoas disponíveis. A maioria de nós admiramos Paulo, o maior missionário, o grande evangelista, aquele que escreveu cartas inspiradoras. Mas Deus não chamou todos para serem Paulo. Sim, Deus também chamou Lídias. Deus chamou pessoas, cada um com o seu talento. Lídia aceitou o evangelho. E ela foi uma grande evangelista. Lídia mudou a história, sem nunca ter usado um púlpito. Deus chama pessoas disponíveis. Vamos ler aqui o que diz a palavra de Deus sobre como Lídia recebeu o evangelho? Está aqui em Atos 16, que fala assim que Paulo, no dia de sábado, saiu da cidade à beira do rio para encontrar um lugar para orar. E eles começaram a conversar com algumas mulheres. Uma das mulheres que nos ouvia era temente e chamava Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade e de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração. O Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou rogando: se julgais que sou crente no Senhor, entrai e permanecei na minha casa. E assim nos convenceu. O Senhor encontrou em Lídia um coração disponível. Lídia, uma mulher à frente do seu tempo, empreendedora, ativa, e ela, com o seu coração acolhedor, recebeu ali os discípulos. Vemos aqui, apenas em 3 versículos, o poder transformador da palavra. Lídia foi salva, transformada e imediatamente começou a servir ao nosso Deus. Interessante que muitos de nós, às vezes, pensamos que nós é que vamos ao encontro de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, conforme está escrito em João. O Espírito Santo moveu o coração de Lídia e ela aceitou o convite. Se você ainda não recebeu Jesus, que você hoje possa ser tocada pelo Espírito Santo de Deus para aceitar este evangelho, um evangelho que transforma, que muda o homem de direção, conversão, muda a direção. É isso que o Senhor quer fazer. Ele já fez na minha vida, continua nos santificando e quer fazer com a sua, se você ainda não aceitou Jesus. Esse é o melhor convite, o maior convite de todas as épocas, a aceitar Jesus, aceitar que Ele entre em sua vida e governe a sua vida, assim como Ele fez com Lídia. A história de Lídia nos alcançou. Às vezes pensamos que ao aceitarmos Jesus está tudo certo. Sim, já é um grande passo, mas precisamos caminhar dia a dia em processo de santificação. E quem nos ajuda a fazer isso é o Espírito Santo. Precisamos abrir o nosso coração para que o Senhor venha nos santificar, nos mostrar aquilo que precisamos mudar em nossa caminhada. Nós achamos que precisamos esperar ser totalmente transformado para começar a servir. Não, Lídia mostrou disposição. Lídia, assim que ela aceitou o chamado da salvação em seu coração, ela passou pelas águas, ela já começou a servir ao Senhor Jesus. Lídia tomou uma decisão. A nossa vida é assim, ela é feita de decisões. E nós podemos tomar uma decisão que leve para a vida ou uma decisão que leve para a morte. Lídia escolheu a vida. Ela aceitou aquele convite do Senhor Jesus, aceitou o chamado para a salvação. E ela e toda a sua casa. A Bíblia diz aqui, depois de batizada, bem como os de sua casa. Ser batizado nas águas quer dizer, é um sinal para o mundo, um sinal para as pessoas que estão ali, olha, larguei a minha velha vida e estou começando uma nova vida. Agora somos nova criatura em Cristo Jesus. Talvez você ainda não tomou essa decisão de passar pelas águas. É muito importante, porque ali você vai sepultar o velho homem. Olha, a partir de hoje eu vou ser uma nova pessoa com a ajuda do Espírito Santo. Foi isso que Lídia fez. Tomou essa decisão, ela e a sua casa. Que o Senhor possa mover o seu coração, da sua família, se você ainda não recebeu Jesus em seu coração, e possa mover toda a sua casa em direção a esta salvação. Eu quero te perguntar, qual a grande decisão que você precisa tomar hoje? Às vezes é dizer sim para aquilo que Deus tem te chamado, ou dizer não para aquele pecado que está insistentemente batendo a sua porta. Tome hoje esse ponto de decisão. Peça ao Espírito Santo para te ajudar. A verdade é que nós, na força dos nossos braços, na força do nosso braço, nós não conseguimos grande. Precisa partir de nós a atitude, do nosso coração, que a nossa mente deseje servir ao Senhor com alegria. Lídia tomou uma decisão. Ela não tinha o chamado de Paulo, mas ela colocou os seus recursos, a sua vida, a sua casa, para servir a Cristo. A casa dela virou acolhida para os discípulos do Senhor Jesus. Ela tomou uma decisão. Não de ficar com o evangelho guardado só para si, mas de compartilhar o grande amor de Deus. A partir do momento que eu e você tomamos essa decisão em servir a Jesus, os frutos, eles sairão de nós.
As pessoas verão que nós somos transformados e estamos em processo de santificação todos os dias. Já não seremos mais os mesmos, em nome de Jesus. E a nossa vida precisa dizer isso. As nossas atitudes precisam dizer isso. A nossa casa precisa dizer isso. A disponibilidade de Lídia atravessou os séculos e a sua história chegou até nós. Talvez você esteja pensando, mas eu não sei pregar. Mas eu não tenho como acolher ninguém na minha casa. Mas o que você pode fazer? Qual foi o talento que o Senhor deu a você? Porque Ele distribuiu dons e talentos a cada um de nós. Talvez você possa cantar, talvez você possa ensinar, talvez você possa interceder. O Espírito Santo, se você assim quiser, colocar os seus talentos ao serviço do reino, o Espírito Santo vai te revelar. Busque a Ele, Ele te revela, porque a palavra de Deus diz que Ele deu a um 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro 1 talento. Cada um recebeu segundo a sua capacidade pessoal. É assim, Deus não coloca em nós um fardo pesado, porque a palavra dele diz que ele pôs em nós um fardo que é leve. Ele pegou o nosso fardo pesado e nos deu um fardo leve. Então, o que o Senhor te deu como talento? O reino de Deus, ele cresce à medida que cada um de nós contribui para o seu reino com aquilo que nós recebemos. Eu quero te perguntar, se Deus hoje pedisse a você uma prestação de contas dos talentos que ele te deu, o que você apresentaria? Deus não vai pedir conta daquilo que ele não nos deu. Deus não pediria conta a Lídia do talento que ele deu a Paulo. Ele pediria a ela o talento que ele deu para ela. É assim comigo e assim será com você, com cada um de nós. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus misericordioso. Que o Senhor encontre em mim e em você o mesmo coração que ele encontrou em Lídia. Um coração disponível. Um coração pronto a obedecer. Um coração pronto a cooperar com o reino. Se você deseja colocar seus dons, seus talentos ao serviço do reino, fale agora com o Senhor. Ore a Ele, seja sincera, seja sincero. Fala, Senhor, eu quero servir ao Teu reino. Eu ainda não sei como, mas me mostra, Espírito Santo. Ele vai te mostrar e é Ele mesmo que nos capacita a cada dia para servi-lo. Porque toda honra, toda glória, todo louvor é para o Deus que deu a nós os dons e os talentos, porque tudo vem dele e tudo é para Ele. Eu quero agora orar com você. Senhor Deus, nós te exaltamos, Pai, pela Tua palavra. Te louvamos pela forma tão maravilhosa que o Senhor vem ao nosso encontro. Assim como o Senhor foi ao encontro de Lídia, transformou a vida dela, salvou a vida dela e usou-a, Senhor, usou-a de forma poderosa para, Senhor, o seu reino. Te louvamos porque assim como o Senhor usou Paulo, como o Senhor usou Lídia, o Senhor continua usando os teus filhos, porque o Senhor é um Deus rico, o Senhor é um Deus perdoador, o Senhor é um Deus que quer alcançar a todos. Agora colocamos nossas vidas diante do teu altar e colocamos, Senhor, o nosso coração diante do Senhor e confessamos que, Senhor, se até aqui nós não servimos ao Senhor como deveríamos, ó Deus, ou se às vezes a gente nem sabia qual o nosso talento, qual o dom, perdoa, Senhor, a nossa ignorância e nos ajuda, Senhor, a ver aquilo que o Senhor tem para nós, para que possamos nos tornar disponíveis para servir o reino, que tenhamos um coração obediente, humilde, sabendo que tudo é para o Senhor. Abençoa, Senhor, cada mulher, cada homem que está ouvindo agora, Senhor, esta palavra, e que tem, Senhor, uma chama ardente em seu coração, um desejo imenso de praticar, de fazer a tua obra, Senhor, capacita-o, cobra-o, Senhor, com o teu amor, com a tua misericórdia, e revela a cada um deles o seu querer, a sua vontade, dando ousadia, dando autoridade, Pai, para levar a tua palavra, seja em qual área que eles foram chamados, para orar, para cantar, ó Deus, para acolher aquilo que o Senhor colocou no coração deles, aquele talento que o Senhor deu a cada um deles, que possa, Senhor, ser expandido, que venha frutificar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Se você foi edificado com esta palavra, com esta mensagem, se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe com alguém que pensa que às vezes não está podendo fazer nada porque não sabe fazer nada. Lembre a esta pessoa que o Senhor é aquele que capacita. Um grande abraço, Deus a abençoe.